Áreas consolidadas de reserva legal até a data de 22 de julho de 2008. Então, da mesma forma que nós falamos sobre a área de preservação permanente, nós temos também uma particularidade envolvendo aí a reserva legal. E a data, essa data nós já falamos e repetimos, e nada quanto mais melhor, de sabermos exatamente que esse marco temporal foi estabelecido em razão do decreto 6.514, que é o que regulamenta a lei dos crimes ambientais, que é a lei 9.605 de 98. Então, a data que foi estabelecida sem um critério técnico científico, foi exatamente em razão daquele momento, daquele ato governamental. Então é uma das situações que foi objeto de crítica contundente, realmente, para se estabelecer mecanismos de regularização, porque quando se fala em área consolidada e estabelece marco temporal, já parte do pressuposto da possibilidade de regularização. Então, são situações que, cumpridos alguns requisitos, admitem a regularização, que nesse caso envolve aí a regularização rural. Então, nós temos aí o Instituto da Área de Preservação Permanente, que admite a possibilidade de regularização em área consolidada e, ao mesmo tempo, a reserva legal também em área rural, e levando em conta exatamente a ocorrência de ilícitos, de infrações, de degradações ambientais que ocorreram naquela propriedade ou posse rural e que, com o advento do Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, houve a possibilidade aí de buscar-se o saneamento ou a adequação ou a regularização dos passivos que ocorreram naquele imóvel. Então, feita essa abordagem inicial, só o fato de ter degradado a reserva legal e a APP até 22 de julho de 2008 já é considerado objetivamente como consolidada sem qualquer justificativa técnica. Então aqui reforça essa crítica, é uma crítica válida, é uma crítica pertinente, até porque foi estabelecido um marco temporal sem uma justificativa adequada, científica, que norteasse essa situação. Razão pela qual nós comentamos algumas consequências em razão disso. Por exemplo, em relação àqueles que cumpriram à risca a lei até então vigente, que era o Código Florestal, o segundo Código Florestal, Lei 4.771 de 1965. Então, aquele que cumpriu, ele teria uma implicação restritiva a mais, evidentemente, em comparação àquele que degradou e pode ser beneficiado aí desse instituto. Então, uma situação, dentre outras situações que nós já pontuamos no início do bloco falando sobre reserva legal. E aí, o objetivo da criação desse instituto é exatamente a regularização do passivo de reserva legal, ou seja, parte do pressuposto que ocorreu ilícito, infração, lesão, dano e ou degradação dentro desse espaço territorial especialmente protegido, razão pela qual exige-se a adequação. Então, essa adequação com uma série de benefícios que nós iremos comentar alguns aqui nesse bloco. Pois bem, aqui reforçando de novo, passivo até 22 de julho de 2008. Pois bem, reserva legal dentro dos parâmetros atuais. Se não houver, registrar no órgão ambiental e observar as restrições. Então, uma situação que deve ser levada em conta é exatamente os parâmetros atuais de definição da reserva legal que nós já falamos. Então, os requisitos, em especial, os parâmetros métricos, né, de percentual, dependendo da localidade, que exige-se adequação. Então, aquele que tem menos, ou seja, aquém do que a legislação permite, necessário se faz a sua adequação aos parâmetros vigentes. Isso, evidentemente, partindo do pressuposto que houve violação, né? Não há adequação daquilo que tem, no caso concreto, no imóvel rural. A reserva legal não atende os pressupostos da lei nova, evidentemente, aí ele tem que se adequar. Se adequar fala em
regularização, exatamente por considerar como área consolidada até essa data estabelecida. Então, numa situação dessa de existência de passivo, necessário se faz a sua adequação. Então, o primeiro caminho é exatamente avaliar essa questão ao ponto de poder legalmente instituir a reserva legal junto ao órgão ambiental competente. Aqui a sigla está errada, é órgão ambiental. Então tem que registrar no órgão ambiental e observar as restrições ligadas à utilização ou não da reserva legal. Então esse é um parâmetro. Primeiro é necessário se adequar. Em se adequando, evidentemente, com o aval do órgão ambiental, tem que cumprir as restrições relacionadas à reserva legal, para não incorrer em responsabilização estatal, civil, penal e ou administrativa, conforme o caso. Pois bem, nesse contexto, primeiro, é a situação daquele que pode atender menores discussões e a questão que nós vamos aprofundar um pouco mais em relação à reserva legal, que é inferior ao artigo 12, que aí vamos analisar a possibilidade de constituição de área consolidada com os benefícios que a legislação estabelece. Então, partindo do pressuposto que não houve, que não há efetivamente o cumprimento da reserva legal de acordo com o parâmetro do próprio CFLOR, deve-se atentar para uma série de situações, entre as quais que os imóveis rurais até 4 módulos fiscais, que no caso do estado de Roraima, nós observamos que ele varia de 320 hectares a 400 hectares. A reserva legal será a área ocupada de vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedada nova conversão para o uso alternativo do solo. Então nós observamos que entre 320 e 400 hectares, aquele que praticou infração à reserva legal, que foi constatado de acordo com o novo Código Florestal, que não atende os requisitos da reserva legal, a área consolidada vai ser exatamente aquilo que se constata no campo, no imóvel. Isso, evidentemente, que tem que ter o aval do órgão ambiental, tem que ter levantamento técnico-científico, em especial geoprocessamento, com a concatenação das datas das imagens de satélite nos períodos para comprovar que exatamente nesse marco temporal de 22 de julho de 2008 ou uma data muito próxima, dependendo da imagem, a qualidade da imagem a ser fornecida no ambiente rural correspondente, e aí identificando exatamente por meio dessa ferramenta tecnológica a área que deveria ser de reserva legal e aquilo que efetivamente existe. E aí, a partir do momento que existe essa situação, necessário se faz um acompanhamento técnico especializado e o aval do órgão ambiental para chancelar e confirmar exatamente essa perspectiva que está demonstrada na norma, em benefício dos imóveis considerados aí pequenos, né? Então até 4 módulos fiscais. Então nós observamos aqui que não há que se falar por exemplo, em completar o passivo que existe, vamos dizer, completar até atingir a área que o Código Florestal atual exige. Não há essa situação. A única restrição, a princípio, seria exatamente o quê? A ser vedado a nova conversão para o uso alternativo do solo. Então, deixar do jeito que está e usar como já vinha usando. De novo, reforço a tese de que aqueles que cumpriram a norma estavam de acordo, então já tem uma restrição maior. Então, aqueles que degradaram têm os benefícios. A regra, esquecendo essa particularidade que nós acabamos de falar em relação aos imóveis de até 4 módulos fiscais, a regra é regularizar por meio do plano de regularização ambiental. Ou não, observando isolada ou conjuntamente a obrigação de recompor, permitir regeneração natural e ou compensar a reserva legal. Essa obrigação, e a gente vem sempre falando que é uma obrigação de natureza real e transmissível, ou seja, ela é propter rem. Então, necessário se faz para aquele que tenha esse passivo, que seja exigido aí a recomposição, a regeneração natural e ou a compensação,
que o faça, e aqueles que eventualmente adquiram aquele imóvel rural também assumem essa responsabilidade se o vendedor ou o antigo proprietário ou posseiro ele não tiver cumprido essas exigências. Então é necessário exatamente viabilizar esses institutos da recomposição, da regeneração e da compensação por meio do plano, desculpa, programa de regularização ambiental. Então é uma exigência e óbvio que deve passar necessariamente por intermédio do aval ambiental competente. Então, se inferior, a obrigação de recompor, ou seja, se a reserva legal for inferior, existiu passiva, degradação, exatamente pelo fato de não cumprir aquilo que é estabelecido no artigo 12 do Código Florestal, Código da Flora, necessário é recompor, regenerar naturalmente, ou seja, a própria natureza se restabelece, e ou compensar. Então aqui estou fazendo um fecho, nós vamos falar de cada uma delas nesse momento. Cada um desses institutos que são obrigações que poderão ser negligenciadas. Então não é aplicável a recomposição, regeneração natural ou compensação para os imóveis rurais até 4 módulos fiscais. Pois bem, no caso da recomposição, e interessante nós observarmos aqui um destaque, né? E ou. Então vai ser de acordo com o que o órgão ambiental estabelecer, de acordo com as premissas de ordem técnica, científica e legal, aquilo que seria mais apropriado para aquela localidade. Então é um crivo do órgão ambiental para analisar exatamente a situação de colocar, por exemplo, uma recomposição de uma parte do imóvel, a regeneração de uma outra e a compensação de uma outra. Então, ou os três juntos, ou dois deles, ou um só, conforme a situação, vai depender do caso concreto. Então, o Instituto da Recomposição é aquele que tem uma repercussão direta no direito à exploração econômica. Então, é interessante quando falar em recomposição, necessário se faz entender que existe a possibilidade aí de exploração econômica. Então, o direito à exploração econômica. Então, conforme a avaliação do órgão ambiental, e até 20 anos, sendo que de 2 em 2 anos, tendo em consideração que essa recomposição deve ser de no mínimo 1/10 nesse período. Então, nós observamos que essa recomposição ela tem um marco temporal de até 20 anos, ela pode ser menos, evidentemente, só que necessário se faz a cada 2 anos, até atingir os 20 anos no máximo, ou menos, conforme a situação, deve-se comprovar efetivamente, por meio técnico, visita em loco, monitoramento, que seja, que houve essa recomposição de 2 em 2 anos, sendo que 1/10 da área que precisa ser recomposta. Ok? Então esse é o parâmetro mínimo. Evidentemente que o órgão ambiental pode considerar a situação a mais. Então a cada 2 anos, como regra mínima, deve-se demonstrar que 1/10 da área que precisa ser recomposta, ela foi de fato atendida, de fato respeitada. Uma outra situação é que poderá ser o plantio intercalado de espécies nativas com espécies exóticas. Mas aqui tem um destaque que é não exceder a 50% da área a ser recuperada, no caso aqui seria recomposta, ou frutíferas em sistema agroflorestal. Então nós observamos que já há um indicativo legal para que as espécies a serem utilizadas, elas poderão ser espécies nativas, espécies exóticas, espécies frutíferas para esse instituto. Evidentemente, com a observação que não poderá exceder 50% da área a ser recomposta. Nessa discussão, exatamente a leitura que pode se fazer desse ponto que está marcado aqui no slide, é de prestígio da lei no que diz respeito às espécies nativas. Então nós observamos que as espécies nativas, a prioridade são as espécies nativas. Então a exceção é a possibilidade, nesse caso, de regularização do passivo ambiental, de
de correção das irregularidades ali constatadas, exatamente plantar aí com acompanhamento técnico especializado, utilizando outras espécies da flora. Pois bem, então a recomposição tem esses parâmetros que devem necessariamente ser observados e devem também, dependendo do caso concreto, ser complementado, ser melhor explicitado aí pelo profissional ou profissionais contratados e mesmo o próprio órgão ambiental, conforme o caso. Pontua necessariamente o que deve ou não ser feito dentro daquela área a ser recomposta. Como outro instituto aplicável aí na perspectiva de regularização imobiliária em reserva legal, nós temos a regeneração natural. Regeneração natural é exatamente a própria natureza se restabelecendo. Então, a partir do momento que se delimita a área, que tem que ser corrigida, tem que ser restaurada, tem que se readequar à norma, ou seja, completar a área para atingir o parâmetro mínimo de reserva legal. A regeneração natural é a própria natureza se restabelecendo. Então, identificar a área, deixar a própria natureza tomar conta do espaço natural, formando a biomassa e corrigindo algumas inconformidades, vamos assim dizer. É o modo mais simples, mais barato, evidentemente, e que se prestigia somente aquelas situações em que o proprietário ou posseiro rural ele não detém meios econômicos que consiga aí fazer frente à correção do seu passivo ambiental. Então, numa situação como essa, é permitido, né, com aval, evidentemente, com análise do órgão ambiental, que se promova medidas para propiciar a regeneração natural. Geralmente é com o cercamento da área a ser regenerada, e aí a própria natureza no seu fluxo normal aí restabelecer aquele ambiente degradado. Essa situação, como eu disse, ela não implica em maiores tratativas de ordem técnico-científica e custos, o que auxilia aí de modo contundente aqueles que não têm recursos financeiros para arcar com uma responsabilidade da restauração do ambiente degradado em reserva legal, que o custo é muito alto. Então envolve, por exemplo, a elaboração de projeto técnico, após a aprovação do projeto é o acompanhamento no desenvolvimento ali da área a ser efetivamente restaurada. E nós observamos no caso da recomposição ali que vai, né, o período de até 20 anos, conforme a área pode ser até menos, essa área pode ser recomposta em menos tempo. Então, assim, contratar profissional ou profissionais para acompanhar esse prazo todo, a efetiva recomposição da área, utilizando todos os meios necessários para tanto, seja adubação, seja curva de nível, seja adotando medidas técnicas para acompanhar, trocando as espécies que não vingaram, dentre outros mecanismos, durante esse tempo todo, é um custo que não poderá ser negligenciado. E a regeneração natural, ela não tem essas implicações. No entanto, nós observamos que, se em área de floresta, o que acontece é exatamente o que é a vegetação primária, não há o nascimento da vegetação primária, né? Então, geralmente ocorre exatamente da vegetação secundária tomar conta daquele espaço, não fica igual ao que era. Então, mas é uma forma exatamente de ocupação com a própria flora, não aquela que existia na circunvizinhança, mas é uma forma aí de se dar uma resposta mais adequada, de acordo com as circunstâncias, para o restabelecimento do ambiente degradado em reserva legal. Aí nós temos uma charge falando aí do novo Código Florestal. Então, um acordo entre a senhora árvore com o senhor empresário, até que ponto seria adequado dependendo da situação. Então, a charge ela mostra muito de forma significativa as críticas que ocorreram aí na discussão da aprovação e sua entrada em vigor do novo Código Florestal. Pois bem,
Como terceiro instituto aplicado, então nós falamos da recomposição, nós falamos da regeneração natural e agora nós estamos entrando na compensação. Então, uma das ferramentas mais significativas para indicar essa compensação é exatamente está inserida aí no contexto do cadastro ambiental rural, que não é a mesma coisa de CRA. Que CRA é cota de reserva ambiental. Então é um instituto que nós iremos falar da mesma forma que o CAR. Mas a compensação é exatamente o que? Se não ocorrer a regeneração ou mesmo a recomposição da área degradada naquele imóvel rural levado em consideração isoladamente, para se admitir uma compensação com outros mecanismos, como, por exemplo, exatamente essa cota de reserva ambiental, que é uma situação que substitui a obrigatoriedade de recomposição ou regeneração, conforme o caso. A mesma situação pode acontecer em arrendamento sobre servidão ambiental, com o instituto que nós iremos falar, ou outra reserva legal. Então é possível também, exatamente, não na mesma área, evidentemente, em uma outra localidade, são situações que poderão compensar a reserva legal, o passivo da reserva legal existente naquele imóvel rural. Também doação ao poder público de área dentro de unidade de conservação de domínio público pendente de regularização fundiária. Vai que um determinado proprietário rural, né, ele tenha vários imóveis rurais, e aí um dos imóveis ele precisa regularizar em razão do passivo na área de reserva legal. Então, nesse que ele tem um passivo, nós observamos que, e ele tendo um outro imóvel que está em processo de discussão, por exemplo, a implantação de um parque nacional, e aí o imóvel dele está lá dentro para ser desapropriado, aí ele faz a doação para o poder público daquela área que está em processo de regularização, ou seja, aquela unidade de conservação que está em processo de regularização, o Parque Nacional, e aí nesse processo ele faz essa doação exatamente para compensar a reserva legal. Então vai depender do caso concreto, do tamanho, da valoração, e aí são situações que poderão ser adequadas. Nós temos também o cadastramento de outra área equivalente e excedente de reserva legal de mesma titularidade ou de terceiro. Agora, nesse ponto, deve-se levar em conta exatamente a vegetação nativa em regeneração ou recomposição e ser o mesmo bioma. Então, nós podemos avaliar exatamente o seguinte. Pode acontecer que nesse mesmo exemplo anterior, o proprietário rural que tem outra propriedade, ele cumpra o parâmetro da reserva legal e vai além, ou seja, ele tem mais área. Ele tem mais área, numa situação com mais área protegida, vamos assim dizer. Ele tem reserva legal, mas tem muita área verde, e essa área verde poderia exatamente o que? Ser a crescer, aumentar o valor da reserva legal para além daquilo que a lei estabelece, para exatamente nesse parâmetro que ele vai aumentar, compensar aquela outra propriedade que ele não atende, que ele não esteja... que o passivo seja inferior ao parâmetro mínimo da reserva legal. Então, uma área que tem mais, ela pode incorporar, ela pode aumentar o parâmetro da reserva legal exatamente para compensar uma outra, considerando um parâmetro objetivo, que é exatamente o que? O mesmo bioma. Então, uma das situações que norteia a compensação, naquilo que vai ter implicação benéfica ali para o imóvel que tem um passivo, exatamente levar em consideração o bioma. Então, o bioma é um parâmetro a ser considerado, dentre outros aspectos. Então, nós observamos que a compensação pode ser feita por cota de reserva ambiental, arrendamento em servidão ambiental, própria reserva legal, doação para o poder público de propriedade que esteja dentro de unidade de conservação do domínio público pendente de regularização e cadastramento aí de um excedente de reserva legal para compensar aquela que tem o passivo. Então, são essas as situações que admitem a compensação. Então, no caso da compensação, não se fala em regeneração e recomposição no mesmo imóvel rural. Vai usar outros mecanismos que exatamente o que? Compensem aquele passivo de reserva legal. Aqui nessa outra imagem nós estamos
Agora sim, teremos espaço para implantar um novo Código Florestal, com a supressão da vegetação. Então, críticas tem aos montes, né, em relação a essa situação, a forma como ocorreu. Observação aplicável à compensação. Pode ser fora do estado, porque o parâmetro que nós observamos foi o bioma, e o bioma ele é muito significativo, ele vai além das fronteiras geopolíticas dos estados e dos municípios. Então aqui já chancela essa possibilidade. Em áreas prioritárias da União, dos estados, para a recuperação de bacias hidrográficas desmatadas, corredores ecológicos, conservação de grandes áreas protegidas e conservação e ou recuperação de ecossistemas e ou espécies ameaçadas. Então nós observamos que para se chancelar o requisito da compensação da reserva legal, mesmo sendo do mesmo bioma, mas em uma outra unidade da federação, exatamente considerar esse parâmetro aqui. Esse primeiro parâmetro, nós temos uma outra situação que será discutida mais à frente. Mas primeiro é exatamente entender que, a partir do momento que a União e os estados definam áreas prioritárias, prioritárias para quê? Então é possível que o poder público federal, ou mesmo estadual, ele possa definir na sua unidade territorial exatamente áreas que sejam importantes, sejam relevantes para fins de recuperação de bacias hidrográficas, então que estejam desmatadas, a instituição de corredores ecológicos e a conservação de grandes áreas protegidas e conservação, recuperação de ecossistemas e ou espécies ameaçadas. Então, qualquer dessas situações, conjunta ou separadamente, pode justificar a instituição de áreas prioritárias, relevantes, importantes para aquele ente federado, e aí sim, em havendo uma possibilidade de compensação, prestigia-se exatamente localidades assim, com esse parâmetro. Então, é um requisito. Outra observação que se faz em relação à compensação é que a concessão de direito real de uso ou doação dentro de unidade de conservação de domínio público a ser criada ou pendente de regularização deve considerar exatamente o quê? No caso da pessoa jurídica de direito público proprietária que não detém reserva legal suficiente, deve-se necessariamente instituir essa concessão real ou doação em benefício ao órgão público responsável pela unidade de conservação. Então, essa situação é extremamente importante nós reforçarmos aí o destaque que tem. As implicações não são necessariamente só para pessoas físicas, pessoas jurídicas do mesmo modo, em especial pessoas jurídicas de direito público. Pois bem, então entra todos os possíveis envolvidos. E no caso das pessoas jurídicas de direito público, é interessante nós observarmos, pegando emprestado informações do direito administrativo, essas pessoas jurídicas de direito público elas poderiam ser interno e ou externo, conforme o caso. Então nós temos as pessoas jurídicas de direito público interno, que integram dois grandes blocos. Primeiro é a da administração direta, em que fazem parte os entes federados, a União, os estados, Distrito Federal e municípios. E nós temos da administração indireta, que são as autarquias, as fundações públicas, empresa pública e sociedade de economia mista como exemplos. No caso das pessoas jurídicas de direito público externo, nós podemos inserir também, em razão das suas peculiaridades, não entrarei em detalhes, evidentemente, todos os entes federados que já foram mencionados. Então, no caso dos entes federados, eles poderiam ser pessoas jurídicas de direito público interno ou mesmo externo. Sendo que aqui o legislador ele não estabeleceu diferenciação qual a pessoa jurídica de direito público. Então é possível uma pessoa jurídica de direito público ser proprietária de um imóvel rural e esse imóvel rural exigir a reserva legal. Não é pelo fato de ser do poder público que estaria isenta de atender os parâmetros da reserva legal. Isso é uma regra geral, evidentemente. Então, nesse contexto, nós observamos que a reserva legal ela é aplicável a pessoa jurídica de direito público. Então, nesse contexto, tá a obrigatoriedade, em havendo passivo, necessário se
faz a adequação à norma. Então, existe a possibilidade dessa pessoa jurídica de direito público proprietária fazer uma doação, uma concessão de direito real de uso para o imóvel pendente de regularização dentro de unidade de conservação de domínio público, que esteja lá em andamento, em trâmite, vamos assim dizer. Então, é uma situação aí que envolve a compensação. Ela não precisaria necessariamente recompor a área, ou mesmo promover a regeneração daquela área, mas assim existe um instituto que é um instituto que permite essa regularização, sendo que o beneficiário direto é exatamente o órgão público responsável pela instituição, operacionalização daquela unidade de conservação. Então pode ser federal, pode ser estadual, como pode ser municipal, dependendo do caso concreto. Então não se exclui a possibilidade de regularização fundiária em reserva legal, do passivo em reserva legal para pessoas jurídicas de direito público. Existe uma particularidade em relação a ela, que admite a compensação ambiental. Ok. Aqui nós temos uma observação comum aos ilícitos praticados antes de 22 de julho de 2008 em APP, reserva legal ou uso restrito. O uso restrito, né, a área de uso restrito, nós iremos observar num bloco próprio exatamente em razão da sua dimensão, que não é igual, evidentemente, à APP, reserva legal, que nós tratamos em blocos separados. Quando nós terminarmos reserva legal, nós iremos entrar em outras questões envolvendo o Código Florestal e uma delas é exatamente a área de uso restrito. Então é interessante nós observarmos que os ilícitos, ou seja, as infrações, as irregularidades, as lesões, as degradações ocorridas em imóvel rural antes desse marco temporal, tem algumas peculiaridades, entre as quais a possibilidade de regularização, que é o que nós falamos agora há pouco, mas algumas outras questões deverão ser sopesadas. Primeiro, entre a publicação do Código Florestal e a implantação do Programa de Regularização Ambiental em cada estado e ou Distrito Federal. Então nós observamos, o Código Florestal foi publicado no dia 28 de maio de 2012, então entre ele e a implantação do Programa de Regularização Ambiental, que é um instituto que nós iremos falar também, ou seja, é a forma que tem o poder público de acompanhar o processo de regularização e a segurança jurídica que tem aquele proprietário ou posseiro rural de se adequar à norma e não ter dor de cabeça com eventuais sanções. Só que, naqueles casos que ocorreram antes desse marco temporal, de 22 de julho de 2008, tem essa situação que tem que observar. Então, entre a publicação do CFLOA e a implantação do PRA, se o proprietário ou posseiro aderindo ao plano de regularização ambiental e ele estando em cumprimento, ou seja, em cumprimento o termo de compromisso, por quê? Porque para a regularização fundiária, evidentemente, que tem uma série de compromissos que o proprietário ou posseiro que esteja no passivo, que esteja ilícito, vamos assim dizer, a sua área de reserva legal, ele firma o compromisso. Esse compromisso envolvendo a área de preservação permanente, a reserva legal, o uso restrito, que deve ser corrigido, evidentemente. Então, nesse compromisso é que a externalização daquilo que deverá ser feito efetivamente. Então, nessa situação, a partir do momento que ele adere ao programa de regularização ambiental, ele firma o termo de compromisso, que nós já mencionamos que existe a sua característica de título executivo extrajudicial, e ele esteja, aqui o próprio slide marcado mostra, esteja em cumprimento. A questão é exatamente a seguinte: não poderá ser autuado por infrações cometidas antes. Então nós observamos que a partir do momento que ele adere ao PRA e o termo de compromisso por ele firmado esteja em cumprimento, não há que se falar em outras responsabilizações estatais em razão dos fatos ocorridos até a data de 22 de julho de 2008. Então, aquelas sanções que já foram aplicadas, elas não quer dizer que vão ser desconstituídas nesse momento. Elas permanecem ainda. No entanto, outras infrações por fatos ocorridos anteriormente, isso não poderá ser admitido. E aqui é um ponto interessante, exatamente o seguinte, porque a partir do momento que o proprietário ou posseiro rural, que era uma dúvida que tinha, ele vai e demonstra, ele se apresenta para fiscalização, ele mostra lá, ele busca se cadastrar,
ele busca se regularizar, ele vai apresentar para o órgão ambiental todos os seus passivos, todas as suas irregularidades. De repente pode acontecer de um imóvel rural naquele momento, ele não, ele não ter sido autuado pelo órgão ambiental, ele não ter sido investigado criminalmente. Então, numa situação como essa, o poder público não sabia das infrações que haviam naquela propriedade ou posse rural, que precisa, né, que tem passivo a ser corrigido, não haveria que se falar em aplicação de sanção. Exatamente como condição dele aderir ao plano de regularização ambiental e estar em cumprimento o termo de compromisso por ele firmado. É uma situação interessante? É interessante. É uma garantia que o poder público estabeleceu nesse ponto. Agora, de novo, considera assim exatamente o seguinte: um novo alento para o proprietário ou posseiro que esteja irregular, mas em contrapartida, aqueles que estejam já adequados, eles não terão benefício nenhum e, além do que, mitiga a obrigatoriedade do poder público tomar providência a partir do momento que toma conhecimento das infrações cometidas em matéria ambiental. Então, quem fala isso é a própria Constituição, lá no artigo 23, no artigo 225, estabelece a obrigatoriedade do poder público tomar providência quando constata infrações ambientais. Então, numa situação como essa, o próprio legislador estabeleceu um mecanismo que mitiga. Então, mais exatamente, o parâmetro é o que? Entre a publicação do Código Florestal e a implementação do plano de regularização ambiental em cada estado. Esse dispositivo, de certo modo, ele ajudou a busca, a publicidade, vamos assim dizer, de todos os posseiros e proprietários buscarem as instituições competentes no âmbito dos estados, e aí nós falamos dos órgãos ambientais e nós falamos também das instituições que são habilitadas pelos próprios órgãos ambientais, que vão analisar essa situação da regularização ambiental. E aí esse contexto estimula, vamos assim dizer, a regularização estimula aquele que esteja no passivo exatamente se adequar e não ser punido. De certo modo, isso é importante até como mecanismo de prevenção, como mecanismo de, olha, está mostrando que existem irregularidades, existem passivos que não foram sancionados pelo poder público. E esses passivos eles ocorreram até 22 de julho de 2008. Agora, aquele proprietário ou posseiro, ele quer se adequar. Então, não implicaria em responsabilização estatal. Com a assinatura do termo de compromisso, a suspensão das sanções administrativas e criminais. Então, aqui nós falamos numa situação em que não houve aplicação da sanção estatal. Então, nesse caso de não ter havido, não poderá ser objeto de autuação por fatos ocorridos anteriormente. A outra situação é exatamente o seguinte: e aquelas propriedades, aqueles posseiros que cometeram infrações a esses espaços territoriais especialmente protegidos, como a APP, Reserva Legal, Área de Uso Restrito, que foram sancionados, ou seja, tiveram aí um auto de infração do órgão ambiental, embargando a área, ou uma multa, esteja em andamento um processo criminal, conforme o caso, ou investigação da polícia. Então nós observamos que nessa particularidade daqueles que foram sancionados, com a assinatura do termo de compromisso, ou seja, ele já aderiu ao PRA, assinou o termo de compromisso, suspende as sanções. E a suspensão é um instituto que simplesmente ela paralisa naquele momento. Ou seja, ela não prossegue o andamento do processo administrativo, da responsabilidade administrativa e mesmo criminal. Ele não anda, exatamente levando em consideração esse benefício. Só que a gente vai observar, evidentemente, que isso tem um fim, né? Tem um limite temporal. Nós vamos observar ainda nesse bloco. Pois bem, cumprimento das obrigações. A partir do momento que aquele que assinou o compromisso, ou seja, o compromissário, que é o proprietário ou posseiro rural, dentro desse contexto, a ele é exatamente garantido. As multas serão consideradas serviços de preservação e ou melhoria e recuperação da qualidade ambiental, que implica necessariamente em regularização da área, entre aspas, consolidada.
Então, é exatamente o que? É considerado como saneado, como corrigido o passivo ambiental em reserva legal. Se ele cumpriu todas aquelas condições que foram estabelecidas, que ele firmou junto ao órgão ambiental, houve o aval do órgão ambiental atestando que o efetivo cumprimento ocorreu. Então, ali é exatamente o ato que garante, para todos os fins legais, que ele estaria de acordo com o novo Código Florestal. Ok? Então, essa implicação é importante de ser analisada exatamente por esse parâmetro. Eu vou complementar as informações do slide que trata especificamente da reserva legal com aquilo que nós ainda iremos falar. Tem esse slide, que é um slide que se aplica aí ao Programa de Regularização Ambiental, ou PRA, porque estava faltando ali uma informação que precisava ser dita naquele momento. Mas nós retomaremos também no PRA, mas como nós estamos falando da situação daquele que cumpre efetivamente o termo de compromisso, que uma das implicações seria a suspensão das sanções administrativas, e ao mesmo tempo, quando ele cumpre efetivamente, aí entra exatamente nessa questão. Quando há o cumprimento do plano do programa de regularização ambiental ou do termo de compromisso, as multas serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Então, é o que nós falamos lá naquele momento, mas é necessário, e também nós afirmamos que considera-se a partir daquele instante que há regularização da área rural, ou seja, exatamente por ela ser considerada como consolidada e cumprir os requisitos que a legislação exige com acompanhamento do órgão ambiental. Então é interessante no que? Nós estamos falando da infração administrativa. No caso da infração administrativa ambiental, ou seja, a multa, ela não será cobrada efetivamente, porque ela foi convertida. A partir do momento que houve o cumprimento daqueles compromissos por parte do proprietário ou posseiro rural, parte do pressuposto que aquela multa estabelecida, qualquer que seja o valor dela, ela é convertida exatamente, ela é considerada como convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, que são situações essas que indicam exatamente a adequação, o cumprimento das exigências legais e aí, como fim, em relação aos fatos, às sanções administrativas aplicadas em razão dos fatos ocorridos até 22 de julho de 2008, há simplesmente o saneamento daquela questão, a infração administrativa ela morre, ela cabe, ela não se perdura mais. Então não há que se falar mais em qualquer tipo de responsabilidade administrativa em relação àquela que foi aplicada naquele caso concreto em razão da degradação ocorrida em reserva legal, área de preservação permanente ou área de uso restrito. Mas a questão que está faltando também lá naquele slide é exatamente em relação às criminais. As responsabilidades criminais atinentes a esses institutos que estão previstos nos artigos 38, 39 e 48 da Lei 9.605 de 98, ou seja, todos eles têm relação direta com APP, reserva legal e área de uso restrito. Então, as responsabilidades criminais são consideradas como extintas a partir do momento que houve o cumprimento das obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso. Necessário se faz também, além do benefício da multa não ser cobrada porque ela foi convertida, a responsabilização criminal não prosperar. Extingue-se a punibilidade do infrator. Então essa é uma colocação que eu não poderia deixar de lado para complementar as informações desse slide aqui, que fala do cumprimento, né? No caso do cumprimento das obrigações do Programa de Regularização Ambiental do termo de compromisso. Ok? Pois bem, e aí nós fechamos com essa imagem, mostrando uma imagem um pouco diferente do que nós falamos, é um pouco mais completa, vamos assim dizer, que indica que a existência de área de preservação permanente, a existência de reserva legal, que se admite, aqui está destacando, admite-se a possibilidade do manejo florestal sustentável,
Aqui mostra uma área que está fora da reserva legal, que é a área de uso livre, que é possível a agricultura. Outra que é fora de área de uso livre, que está inclusive fora da APP, ou seja, não é no curso da água, que admite-se a piscicultura. A infraestrutura daquele imóvel rural, aqui estabelecido, fora da área de preservação permanente. A existência de apicultura dentro da reserva legal e mesmo na área de preservação permanente, até porque não causa impacto algum. Aqui outra área de reserva legal, então nós consideramos tanto na parte superior quanto na parte inferior, que o argumental entendeu que seria adequado ao reconhecimento dessa reserva legal do jeito que está aqui, observando no aspecto macro, né? Os outros imóveis rurais, existentes corredores ecológicos, fomentar aí o fluxo da fauna e da flora, dentre outros aspectos. Essa imagem também mostra a pecuária numa área livre, onde pode ser exercida, inclusive fora de APP, e a existência do sistema agroflorestal, que está em recuperação, a APP da pequena propriedade. Então, essas são alguns indicativos bem interessantes. Aqui está marcada a área que está em processo de recuperação, mostrando um imóvel rural com todas as suas implicações, daquilo que pode, daquilo que não pode ocorrer legalmente. Então, aí nós fechamos a discussão nesse vídeo falando sobre reserva legal. Aí nós entraremos em outro bloco, em outro vídeo, complementando os temas, que são muitos, ainda sobre o Código Florestal.